Boa noite, querido, boa noite, a paz do Senhor a todos. Vamos iniciar nosso cenáculo de oração e transformação. Amém? Por que transformação? A palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos traz vida, ela nos dá direção, ela nos dá caminho, ela nos traz a verdade e ela nos leva para a vida eterna. Amém? Então, é um poder de transformação em nome de Jesus Cristo. E a oração é um tempo mesmo de comunhão que nós temos com o nosso Deus. Eu quero, em nome de Jesus, que você possa realmente viver hoje algo especial, dado, entregue, derramado, colocado sobre a tua vida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. É tão interessante isso porque a gente vê aí as pessoas recebendo, incorporando espíritos, né? Nós podemos incorporar literalmente o Espírito Santo de Deus para viver as maravilhas do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, vamos consagrar este momento em nome de Jesus. Senhor, eu oro, eu clamo, eu consagro este momento, esse primeiro dia deste mês de setembro, Pai, já nos preparando aí para entrar no segundo dia, já também nos preparando para entrar nessa campanha de jejum por 30 dias pela nação brasileira, pelas vidas e também pela prosperidade do teu povo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós vamos orar, vamos clamar esses 30 dias, Senhor Deus, pela nação e pela prosperidade da tua igreja, do teu povo, das famílias, de mudança mesmo de sorte, mudança de história, pela intervenção divina, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, meu Deus. Derrama uma unção, uma porção sobre a tua igreja, traz esse mover, essa transferência de riqueza, que o teu povo possa usufruir daquilo que o Senhor já preparou para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso te peço, vem sobre as nossas vidas, vem sobre o teu povo, essa unção de transformação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos por cada pedido de oração, por cada família, por cada filho, por cada filha, por cada familiar, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Quero te pedir por aqueles que estão passando por grandes situações de dificuldades financeiras, na vida também sentimental, profissional, que o Senhor ponha a tua mão poderosa em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Aqueles que estão enfermos, estão com diagnóstico nas mãos, Senhor, estão com receio, com medo de fazer o tratamento, ou aqueles que fizeram o exame, estão inseguros, até mesmo com medo, já se antecipando a alguma coisa pior antes de abrir o resultado, Pai. Mas independente de qualquer resultado, o Senhor sempre tem um caminho, o Senhor sempre tem a cura, sempre tem a bênção para as nossas vidas. Por isso eu te peço, abençoa cada um dos seus filhos nessa noite. Traz revelação da palavra, traz o poder da palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, queridos, em nome de Jesus. Eu quero hoje falar algo muito importante e especial do nosso posicionamento como sacerdote. Amém? Porque o que a gente tem observado que aqueles que são sacerdotes, que são profetas, né? A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, somos sacerdotes reais, né? Em nome de Jesus Cristo. E nós temos essa constituição de Deus para as nossas vidas. Agora, olhe para analisar o que acontece com o sacerdote. Qual é o papel do sacerdote? Eu vou depois mostrar isso dentro daquilo que é a palavra de Deus para você poder entender essa condição espiritual, essa posição espiritual do sacerdote. Eu quero que você possa ver dentro daquilo que é a palavra, a perspectiva de Deus para as nossas vidas. O que Deus espera de um sacerdote, o que Deus espera de um profeta, o que Deus espera de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Né? Porque
quando as pessoas procuram o sacerdote que servem a Satanás, que servem a demônios, o que elas esperam daquele sacerdote? Às vezes a pessoa quer casar com uma pessoa, casar com alguém, né? Ela já leva lá fotos, já leva tudo, fala, eu quero essa pessoa para a minha vida, quero casar com essa pessoa, quero isso, aquilo. Então, eles esperam que o sacerdote faça alguma coisa por eles. E eles vão com fé, e o sacerdote vai lá, interfere, e vejo muitas pessoas tendo aquilo que pediu, porque eles foram para o sacerdote. Né? Não, a gente vê que é uma situação, a pessoa não vai lá, ela faz o trabalho para ela e ponto, não. Ela procura um sacerdote, ela procura alguém que, né, um sacerdote, um profeta ali de Satanás, e vai vendo que as pessoas que profetizam, que lê a mão, estão profetizando na sua vida. E a pessoa acaba acreditando e depois recebe, depois sofre as consequências de uma série de coisas. O fato é que a gente vê que os sacerdotes, eles têm uma função. Só que Deus nos deu essa condição de sacerdote. Amém? Você faz parte desse sacerdócio real através de Cristo Jesus. Você faz parte desse profeta de Deus. Né? Deus te colocou para que você pudesse profetizar, abençoar. Agora, o que nós temos feito? Qual o nosso papel diante daquilo que Deus colocou para as nossas vidas? Né? O que você tem feito, né? Para que essa situação seja transformada, seja mudada na sua vida? E qual é a importância do teu sacerdote diante de algumas situações? O que você tem? Qual é o nível, o grau de privilégio que você tem tido e não tem aproveitado daquela situação? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Eu quero ler alguns versículos com você para que você possa entender algo muito especial que nós, como sacerdote, diante de qualquer situação que você esteja enfrentando, vivendo ou convivendo ali com aquela situação, seja ela diretamente ligado a você, a sua família ou não, você precisa realmente pensar naquilo que é a tua responsabilidade de mudar aquela situação. Hoje estava ouvindo um testemunho muito legal hoje à noite, e eu fiquei assim impactado porque as pessoas falaram, olha, só o fato de você, quando você entrou aqui nessa empresa, você trouxe luz, né? E você está saindo, só que essa luz ela vai ficar. Então, a pessoa que é servo de Deus, ela tem que trazer luz nas trevas. E às vezes a gente se preocupa tanto com uma guerra natural, né, com a guerra cotidiana, e esquecemos daquilo que é a nossa importância neste universo, neste mundo. Porque o mundo jaz o maligno, só que onde nós estamos, a luz e não a trevas. Então, o sacerdote ele vai levar luz, ele vai levar vida, ele vai levar algo que vai trazer uma transformação, seja até mesmo através de uma correção, né, de uma exortação, ele vai trazer vida, porque a verdade é a que liberta, quem liberta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então veja que aqui nesse texto nós podemos entender que algumas coisas aconteceram aqui na vida de Elias. É um texto conhecido, só para que vocês possam entender onde nós queremos chegar, que você possa realmente viver essa verdade na tua vida em nome de Jesus Cristo. Olha que coisa muito forte que acontece aqui. Né? Vamos ver aqui a partir do versículo 12. Né? Elias, ele chega naquela casa, ele chega ali como um profeta, como um sacerdote do Deus vivo. Né? Elias chegando naquela casa, e ele encontrou qual situação que ele encontrou naquela casa? Uma situação de dar dó mesmo, assim, de, sabe, ficar assustado. Poxa vida, Deus,
ainda Deus filho falou que ele ia se alimentar ali. E às vezes a gente chega em alguns lugares, em algumas casas, em algumas situações, ou depara mesmo até com um relato, um problema de uma pessoa, e a pessoa vai contando o problema, vai contando a situação, a vida dela, e você vai se encolhendo, você olha e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou orar? Não é uma questão do que eu vou orar, o que eu vou fazer. Nós precisamos entender que o papel do sacerdote é trazer vida, é trazer transformação, é trazer o poder de Deus sobre aquela situação, sobre aquela vida, sobre aquela família, sobre aquele lar. E às vezes nós ficamos tentando achar alguma justificativa. Não tem justificativa. A gente vê que Elias chegou nessa casa, né? E ele viu a situação ali que estava complicada. E ele fala o quê? Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão, né? Nenhum pão assado, não tenho apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, no jarro. E como você pode ver, ele viu ele viu com seus próprios olhos. É como você pode ver, eu apanhei apenas 2 gravetos, né, de lenha para preparar o resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Foi exatamente essa situação. O que nós fazemos numa situação como essa? Ó viúva, vamos orar, vamos pedir para Deus. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus vai interferir em teu favor. Olha, viúva, vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar o poder de Deus, vamos buscar a unção que vem do céu sobre a tua vida. Querido, nós vamos entender que, como sacerdote, nós temos o privilégio, né, e a responsabilidade de realmente colocar ali a unção e o poder e trazer a transformação. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos aprender a repreender o inimigo e a profetizar e abençoar. Elias não ficou ali, olha, vamos fazer uma campanha, vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Elias simplesmente, o que ele fez ali? Então, qual é o nosso papel diante de algumas situações? Será que nós temos tido a reação que Deus espera que nós tenhamos? É? Porque o quadro que ela apresenta aqui no versículo 12, era muito triste, muito difícil de olhar para aquela situação, sem contar a situação que Elias estava ali para se alimentar daquela casa, aquela família ia alimentar o profeta. Então, em nome de Jesus Cristo, e às vezes a gente ouve alguma situação, até mesmo de enfermidade, de desemprego, e a gente acaba tendo dó, e a gente começa a pensar o quê? A gente pensa num plano B, num plano C, no plano F, né? A gente poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Não, Deus te permitiu que você visse determinada coisa. É a mesma coisa de um sonho, uma revelação que você tem às vezes numa oração ou na noite. Você tem uma revelação, você tem um sonho. Deus está te mostrando para você quebrar. Ah, bispo, eu sonhei, fiquei muito preocupado com esse sonho. Querido, Deus está mostrando para você orar e quebrar e ponto final. Eu sonho praticamente quase todas as noites. Eu nem sempre lembro, mas ali já repreendi, já quebrei. E quando tenho algum incômodo, eu vou guerrear. Agora, a gente vê alguma situação, a gente fica com, sabe, receio até de falar, receio de profetizar. Não temos ousadia, porque já criou um hábito no nosso coração. Né? Já criou uma situação na nossa vida. É a mesma coisa que a gente viu alguns anos atrás, há 30, 40 anos atrás. Não se expulsava demônio, pelo contrário. Né? Agora todo mundo vai lá, já repreende, já expulsa, não quer saber quem quer, o que demônio que é, qual grau, qual nível, expulsa e ponto final. Né? Porque era o costume. Há quantos anos a gente vem nessa cultura tão deformada? E hoje mudou a situação. Agora precisa mudar essa situação nossa como verdadeiro sacerdote. Você tem que assumir essa posição, porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz para que você realmente pudesse
exercer sacerdócio, em nome de Jesus Cristo. Então veja a postura do sacerdote. Versículo 13 ele fala, Elias disse, porque a carta de Tiago fala que Elias era um homem sujeito como nós. Ele orou e não houve chuva durante 3 anos, orou novamente e veio chuva. Então aqui a gente vê no versículo 13, Elias disse à mulher, ó viúva, não tenha medo. Vá e faça o que eu te disse, aquilo que eu te falei. Amém? Hoje, uma querida nossa estava contando um testemunho que Deus falou, olha, eu quero que você saia desse emprego, você entregue esse emprego para mim. Ela pegou, foi lá e pediu a conta. Depois passa menos de uma semana, está lá numa empresa 10 vezes melhor, Deus abriu a porta assim de forma sobrenatural. E às vezes a gente fica com medo, com receio, em nome de Jesus Cristo, porque a gente quer resolver alguns problemas que não cabe a nós de forma natural, porque as armas da nossa milícia já são poderosas em Deus. Amanhã a gente vai, nessa sexta-feira vamos estar falando no culto lá sobre as nossas armas espirituais, que a gente precisa colocar em prática, aquilo que nós temos como arma espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Se você tem uma situação, você tem ali uma metralhadora, e uma arma qualquer, de menos potência, você vai usar qual? Se você precisa de resolver aquela situação ou de alcançar mais. Então, nós temos que usar as armas corretas. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, veja que Elias, ele não fez um discurso aqui de religiosidade, A gente fala tanto de religiosidade, isso verdadeiramente é uma postura de uma pessoa que não é religiosa. Não tenha medo, faça o que eu te disse. Mas primeiro, faça um pãozinho, com o que você tem, e traga para mim com aquilo que você tem. Faz e traga para mim. Depois você faz para você e para o seu filho. Então, ele chegou ali, eu quero chegar exatamente nesse ponto. Ele chegou ali para transformar. Deus mandou ele na casa daquela viúva simplesmente para comer. Deus mandou na casa daquela viúva para ele transformar aquela casa, para trazer a mudança de sorte, para trazer a bênção do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, levar na tua casa, na tua vida. Por isso que o cenáculo de oração é exatamente isso. É entrar na tua vida, na tua intimidade, trazer essa bênção, essa transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Apresenta agora qual é a tua situação. A viúva apresentou exatamente a situação que ela estava vivendo. Apresenta agora a sua situação. Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, declarar a transformação e a mudança de sorte em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Receba hoje o poder e a unção dessa palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Então, entrega. As pessoas às vezes não conseguem viver porque elas não conseguem, às vezes, nem mesmo entregar aquilo que é uma devolução, porque o dízimo é uma devolução ao Senhor. E diante de muitos desafios que nós passamos, e às vezes nós ficamos com receio, com medo. Às vezes as pessoas elas não vão no Arena porque, não, a Arena é longe, é perigoso. Você já estabeleceu, você já criou um decreto no mundo espiritual. Então você é sacerdote, se o Arena é perigoso, você é um sacerdote, vai quebrar toda aquela malignidade dali, em nome de Jesus Cristo. E exatamente isso. Por exemplo, imagina se Daniel fosse falar, não, a Babilônia não tem condições de ser um homem de Deus e atuar como profeta, como homem de Deus aqui na Babilônia. Porque a Babilônia era uma corrupção atrás da outra, era um país com muitas situações malignas, satânicas, demoníacas. Mas ele chegou na Babilônia e ele fez o quê? Ele trouxe transformação. Ele trouxe transformação. Em nome de Jesus Cristo. José, ele não era um sacerdote, ele não era um profeta, ele era apenas o filho de Jacó. Mas o mundo espiritual, a sua constituição era de profeta, era de sacerdote. No mundo espiritual, a sua constituição é de profeta, é de sacerdote. E José no Egito,
Onde ele ia, ele trazia a transformação. Em nome de Jesus Cristo. Ruth, ela não era uma profetisa, ela não era uma sacerdotisa, ela era apenas uma moabita. E casou com o filho de alguém que pertencia ao povo de Deus. Mas a sua constituição era de uma profetisa, de uma sacerdote, de uma serva de Deus. E ela trouxe transformação onde ela pisou os seus pés, onde ela pôs a planta dos seus pés, as suas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Exatamente essa postura que nós precisamos ter. Exatamente esse posicionamento que nós precisamos ter espiritualmente. Eu quero hoje que você receba hoje, não só essa constituição, mas se há algo na tua vida hoje que precisa dessa transformação, pode ter certeza que Deus vai transformar. Esses 4 meses, querido, pode não escrever isso, mas você vai viver. Não precisa nem escrever que você já vai viver isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Você vai viver um tempo de transformação. Você lembra no começo do ano, eu falei, gente, nós vamos orar para que o Senhor nos leve para o Vale da Bênção. Eu tenho visto pessoas aí sendo levadas literalmente para o Vale da Bênção. Não é chegar, né, no começo do ano, eu quero ir, eu estou no Vale da Bênção, tal. Não, é Deus que levou o povo para o Vale da Bênção. Deus levou no momento certo, depois do jejum, da oração, do clamor, e deles entender o processo espiritual que Deus havia traçado. Naquela batalha não teria que pelejar. Deus os conduziu para o Vale da Bênção. Você sabe o que aconteceu no Vale da Bênção?